Eu preciso te falar uma verdade. Ninguém se importa com você. E sabe o que é mais louco? Tá tudo bem. Eu tenho 34 anos e durante quase 3 décadas eu vivi uma vida esperando validação, reconhecimento e aplausos. E talvez você esteja esperando um reconhecimento de um mundo sobre algo no qual você nem se comprometeu a sustentar. E um dos maiores erros do ser humano é ficar esperando esse tipo de validação. E um dos maiores medos do ser humano chama-se rejeição. A gente vive tentando agradar as pessoas, a gente vive tentando ser validado pelas pessoas que estão próximas a gente. A maioria das pessoas, elas têm essa dificuldade de desagradar os outros porque elas querem o tempo todo se sentirem pertencentes a algum ambiente, pertencente a um grupo, e o medo da rejeição é algo que atormenta essas pessoas, faz com que elas não avancem para o próximo nível de suas vidas. Mas essa busca desesperada por validação é o que está travando. Essa busca, ela te deixa infeliz, te deixa desanimado, te deixa com medo de perder pessoas ao redor, e o sucesso ele vai fazer com que você perca pessoas ao longo da jornada. Primeiro porque tem pessoas que não vão fazer parte do teu próximo nível. E há pessoas que elas vão contigo até determinado ponto da tua vida e você vai precisar largar essas pessoas. Se você não largar, você não avança para um nível superior. Então esse medo, esse apego total por medo de ser rejeitado, tem atrapalhado a maioria das pessoas de terem grandes resultados. E eu converso constantemente com pessoas que têm essa dificuldade de desagradar os outros, de realmente irem para uma próxima fase de suas vidas, porque elas sabem que se elas forem por ali, elas vão ser criticadas e rejeitadas por algumas pessoas. E hoje eu estou te trazendo a consciência de uma das raízes dos principais problemas da humanidade. E hoje eu te trouxe uma consciência para que você possa decidir a partir de agora se você vai mudar ou você vai continuar nesse ciclo. E a verdadeira liberdade, ela começa quando você entende que ninguém se importa com você e tá tudo bem. E você para de esperar que os outros estejam o tempo todo se importando com aquilo que você faz ou deixa de fazer. Quando você decide viver alinhado com aquilo que você acredita, a tua vida parece que ela começa a caminhar em uma direção que talvez é a direção que você precisa nesse momento. E é aí que tua vida começa de verdade. É como se você tivesse ganhado asas agora e você pode alcançar voos altos, porque você se livrou de um fardo que você carregou a sua vida inteira. E agora você voa alto, você voa leve, você está mais tranquilo e o melhor, sem esperar que os outros se importem com você, sem esperar a aprovação de ninguém, de qualquer pessoa. Porque a vida muda quando você entende que é por você, não mais por ninguém, é por você que você tem que fazer aquilo que você precisa fazer. E eu lembro muito bem que quando eu decidi não trabalhar mais para ninguém, eu fui muito criticado, porque assim, o padrão de pensamento da minha família, dos meus pais, por exemplo, é você tem que trabalhar ali, viver, tirar boas notas e tal, e ter um emprego, ou fazer um concurso público, né, fazer uma faculdade. Aquela atitude de recomeçar, de ir por um caminho totalmente diferente do que as pessoas estavam acostumadas, era algo que incomodava eles. E o medo deles de que eu pudesse ser frustrado em algum momento fazia com que eles quisessem me proteger. E essa proteção, ela vem como? Como não vai por esse caminho, não faz isso. E se eu tivesse esperando a validação dos meus pais, a validação de quem estava ao meu redor para tomar essa decisão, eu jamais estaria aqui vivendo aquilo que eu vivo hoje. Por quê? Porque eu precisei desapegar desse sentimento. Amigos próximos diziam que você tá louco, pessoas que andavam comigo diziam, você é maluco, você vai largar o emprego, você vai fazer isso. Porque o incomum, as pessoas não estão acostumadas com o incomum. Elas estão acostumadas com aquilo que é comum, com aquilo que acontece no seu dia a dia e tá tudo bem. Eu não, eu queria algo a mais na minha vida. E para que eu fizesse isso, era crucial que eu tomasse a decisão de abandonar e desapegar desse sentimento e perder o medo de ser rejeitado. Mas aí eu fui. E sabe o que aconteceu? Deu tudo certo. Passaram-se anos até chegar aqui, mas aquela decisão lá atrás de transformar a minha história, a minha vida, através de um sentimento de vencer o sentimento do medo de ser rejeitado, aquilo mudou completamente a minha vida. Por quê? Porque eu ficava o tempo todo esperando que as pessoas me validassem. Reconhecimento, aplausos, e eu era sustentado, o meu ego era sustentado por aqueles sentimentos. E no momento que eu tive alguns
impasses na minha vida que essas pessoas elas não me davam isso, eu ficava totalmente infeliz, ficava frustrado. E aí eu comecei a entender que eu precisava vencer isso para poder ir para o próximo nível da minha vida. Por quê? Porque há pessoas que elas não vão fazer parte do teu caminho, da tua próxima jornada, e muitas vezes as pessoas que estão contigo hoje, ao teu lado, pessoas que, amigos e familiares, às vezes, que andam com você, elas, quando você decidir para um outro nível, como por exemplo, recomeçar em outro país, em outro estado, abrir um negócio, qualquer coisa do tipo, com o passar do tempo, você vai ver que algumas dessas pessoas nem eram tão importantes e elas nem se importam mais com você. E aí essas pessoas elas vão desaparecer da tua vida. E se você não aprender a lidar com essa solidão, você vai sentir saudade daquele lugar que um dia você decidiu sair e agora você quer voltar para lá porque você tá se sentindo sozinho e com medo e você agora quer ser validado pelas pessoas novamente, porque aquilo te faz falta, porque aquilo mexe com o nosso ego. E aí você vai querer voltar para onde você foi, de onde você foi tirado, só para se sentir aceito novamente. E talvez agora ninguém esteja torcendo por você. E tá tudo bem. A pergunta é: você tá torcendo por você? Você quer mesmo vencer? Ou você quer reconhecimento das pessoas que estão ao teu redor? E são essas pessoas que vivem travadas nas vidas delas. Você quer likes ou vitórias? Você quer aplauso ou quer crescer de verdade? Seja sincero, você está disposto a abrir mão da necessidade de aceitação para finalmente ser livre? Porque às vezes a verdadeira felicidade exige você decepcionar os outros, mas não a si mesmo. Então, se você quer começar a prosperar nas áreas da tua vida, você vai precisar, a partir de hoje, lidar com esse sentimento de rejeição. E saiba de uma coisa, se você quer se destacar em meio à multidão, você será rejeitado. Jesus Cristo foi rejeitado. Se você parar para pensar, os grandes líderes nas pesquisas, eles são pessoas que foram rejeitados. Mas isso pouco importa para quem quer fazer dar certo. Você precisa aprender a lidar com esse sentimento. Senão a vida vai passar e você vai viver todos os dias frustrado, porque eu tenho convicção disso. As pessoas ao teu redor, elas vão te decepcionar. E se você não aprender a lidar com isso e deixar essas pessoas para trás e avançar para o próximo nível, você vai viver uma vida frustrado. Se você gostou desse conteúdo, clica no like, deixa um comentário aí e a gente se vê no próximo vídeo.